Oi pessoal, hoje daremos início às nossas aulas do módulo ITA. Concluídos o conjunto dos números reais e o conjunto dos números complexos, nós já somos capazes de definir desta maneira o que seria um polinômio. Um polinômio pode ser definido como uma estrutura algébrica que satisfaz essa caracterização em uma certa variável que nesse momento nós a colocamos como x. Logo, nesta estrutura algébrica, o x seria a variável do meu polinômio. Bem como a n menos 1, a2, a e a0, serão chamados de coeficientes do meu polinômio. Ressaltando que coeficiente são números, tá? O termo A0, ou seja, o coeficiente A0, por ele independer da variável, recebe um nome, o qual será designado termo independente. O maior natural do expoente da variável x, que nesse momento aqui é n, designará para a gente o grau do polinômio o qual ele está associado. Então, n, nesse momento, traz para a gente o grau do polinômio. Bem como o termo aqui gerado vai receber o termo o qual tem a variável de maior grau, recebe o nome de termo dominante. E por este motivo, o AN recebe o nome de coeficiente dominante. Colocadas todas as nomenclaturas associadas ao polinômio, nós já podemos definir o que nós chamaríamos de uma função polinomial. Uma função polinomial nada mais é do que uma função de domínio complexo e contradomínio complexo, tal que ela associa qualquer número complexo a um número da forma an, x elevado a n, an menos 1, x elevado a n menos 1, ax mais a zero. Por esse motivo, nós já podemos assumir o seguinte: o momento em que você supõe um certo valor específico para esta variável x, ou seja, se você fosse aqui calcular f de a, tá? O que é que você teria? Bom, você teria o valor numérico desta função associado no momento em que a variável assume o valor a. Logo, você teria como resposta an vezes a elevado a n, an menos 1 vezes a elevado a n menos 1, e assim sucessivamente, até substituir todos os termos da variável pelo valor numérico que ele acaba de assumir, que no caso seria o a. Então, a isto nós damos o nome de valor numérico. É o valor assumido por uma função polinomial para um determinado valor específico desta variável. Assim, se em algum momento você substituir um certo valor alfa para a variável e você achar um valor numérico tal que f de alfa resulte em zero, o que nós diremos é que este alfa é raiz do
polinômio. E é muito importante você perceber que se alfa for raiz do polinômio, né, então x menos alfa tem que ser um fator do polinômio. O que significa isso? Bom, vamos pegar um exemplo comum para nós. Peguemos uma função quadrática, tá? Uma função quadrática da forma f de x igual a x quadrado menos 4x mais 3. Observe que se você tentasse calcular f de 2, isso aqui resultaria no valor numérico 2 quadrado menos 4 vezes 2 mais 3, que daria 4 menos 8 mais 3, resultando em menos 1. Logo, você disse que menos 1 é o valor numérico associado quando a variável assume 2. Perceba que se você trocasse a variável por 1, agora, você tentasse calcular f de 1, o que você teria como resposta? 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 mais 3, que resulta em 1 menos 4 mais 3, que dá 0. Logo, você está dizendo o seguinte: 0 é o valor numérico associado quando esta variável vale 1. Bom, mas isso satisfaz, com certeza, esta condição que foi posta aqui. Você achou um determinado número alfa, tal que o valor numérico associado a ele é 0. Isso implica dizer que alfa é raiz daquele polinômio. Então, logo, 1 é raiz de x quadrado menos 4x mais 3. O que significa dizer que 1 é raiz desse polinômio? Bom, significa dizer que x menos 1 tem que ser fator deste polinômio. Se você pega este polinômio e vai decompor ele, x menos 1 tem que aparecer aqui na decomposição. Como você sabe que esse cara é do segundo grau, e x menos 1 tem que aparecer na decomposição porque 1 é raiz, você, consequentemente, sabe que aqui vai aparecer um outro polinômio do primeiro grau, que multiplicado por este, vai resultar neste polinômio. Bom, mas isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, que é quando a gente for falar de decomposição dos polinômios em fatores. O que eu quero mostrar aqui e ressaltar é que se você acha um certo número alfa, tal que o valor numérico dele dá 0, o que você já pode dizer é que alfa é raiz de polinômio e que x menos alfa, que nesse caso aqui seria x menos 1, deve ser um fator deste polinômio. Ok? Dando continuidade a algumas caracterizações dos polinômios, é importante nós ressaltarmos algumas coisas que nós encontraremos no nosso caminho. Para começar, o que seria um polinômio nulo? Um polinômio nulo, ou polinômio, se você preferir, Px, identicamente nulo, é o momento em que todos os coeficientes do polinômio são zero. Por quê? Perceba o seguinte: se você tem um polinômio ANxN, AN menos 1, xn menos 1, mais papapá, A1x, A0, sendo identicamente nulo, é obrigatório que todos esses caras seja zero.
E toma cuidado para não dizer que a variável é zero. Por quê? Porque se a variável for zero, ainda sobra o termo independente. Por esse motivo, um polinômio ele é dito identicamente nulo se todos os coeficientes obrigatoriamente forem zero. Isso é muito importante para nós caracterizarmos a identidade entre dois polinômios. Imagine que você tem dois polinômios p de x da forma a(n)xn, a1 x a0 e um polinômio q de x da forma bn(xn), b1x b0. Para você dizer que o polinômio p de x é idêntico ao polinômio q de x, ou seja, p de x é igual a q de x, o que é necessário? É necessário que a diferença de p de x menos q de x resulte no polinômio identicamente nulo. Mas se você faz essa diferença, o que é que você vai estar fazendo? Você vai estar fazendo a diferença entre os termos da variável de mesmo grau. Ou seja, você vai estar fazendo o an menos bn xn, a1 menos b1 x, a0 menos b0, identicamente ao polinômio nulo. Mas isso só acontece se todos os coeficientes do polinômio for zero. Logo, an menos bn precisa ser zero, a1 menos b1 precisa ser zero, a0 menos b0 precisa ser zero. O que resulta dizer o seguinte: para isso acontecer, an tem que ser igual a bn, a1 tem que ser igual a b1 e a0 tem que ser igual a b0. Assim, você conclui que dois polinômios eles só podem ser considerados identicamente iguais se os termos de mesma variável e grau forem iguais. O coeficiente da variável xn precisa ser igual ao coeficiente da variável xn do outro polinômio, bem como o coeficiente, por exemplo, nesse caso, do primeiro grau, também precisa ser igual ao coeficiente do primeiro grau do outro. E assim, sucessivamente. Colocando todas as características iniciais dos polinômios, o que nós precisamos agora é aprender a operar entre eles. Então, nós vamos mergulhar agora nas operações de polinômios. As operações de adição e subtração são simples. Logo, a adição e subtração ocorre da seguinte maneira: nós operamos termo semelhante com termo semelhante. Ou seja, se você pega um polinômio p de x da forma 2x² mais 3x menos 1 e você vai operar com um polinômio q de x da forma 3x² mais 2, e aí, claro que vai definir a operação, né? Se você está somando p de x com q de x, então você vai estar operando entre os termos de mesmo grau. Então você vai estar operando 2x,
quadrado com 3x quadrado. 3x, como aqui não tem nenhum termo de variável de primeiro grau, fica só o 3x, o termo independente com o termo independente. Então, menos 1 mais 2. Logo, você teria como resposta 5x quadrado mais 3x mais 1. Da mesma maneira que se você fosse subtrair, tá? Então, se você pegasse, por exemplo, p de x menos q de x, você só tem que ter um cuidado, porque na hora que você vai operar com a subtração, você teria 2x quadrado mais 3x menos 1, de lembrar de operar aqui a distributiva do polinômio, porque você está pegando o oposto do polinômio inteiro. Então, o polinômio é da forma 3x quadrado mais 2, e você está pegando o oposto de todas as pessoas que compõem este polinômio. Logo, você teria aqui 2x quadrado mais 3x menos 1, menos 3x menos 2, 3x quadrado menos 2, e daí você operaria de novo termo semelhante com termo semelhante. Assim você teria 2x quadrado com menos 3x quadrado, que aí daria menos x quadrado. Termos de primeiro grau, que só temos esse, então 3x, e coeficiente independente com coeficiente independente, ou termo independente com termo independente. Caso, menos 3. Então, fazer adição e subtração é uma coisa bem simples, né? Você vai operar da maneira que esta operação exigir de você, só uma diferença de termo semelhante com termo semelhante. Já a multiplicação, acredito que seja também tão simples quanto a soma e a subtração. Porque na multiplicação, o que você vai estar fazendo é a distributiva da multiplicação. Se você pega um polinômio p de x e multiplica por um polinômio q de x, o que você vai estar fazendo é multiplicando termo a termo desse polinômio p de x com o polinômio q de x. Ou seja, imagine que você pegou aqui, ó, 2x quadrado mais 3x menos 1 e está multiplicando com 3x quadrado mais 2. O que você vai estar fazendo é distribuindo termo a termo e depois, né, lembrando que você vai juntar termo semelhante com termo semelhante. Tomar cuidado aqui na hora de, quando você for multiplicar 2x quadrado com 3x quadrado, coeficiente com coeficiente são dois números reais e você já sabe multiplicar números reais. Então, 2 vezes 3, 6. Só que quando você faz x quadrado com x quadrado, o que você vai estar fazendo é uma multiplicação de potência de mesma base. Então, você repete a base e soma os expoentes. Bem como você vai fazer isso para todos que você precisa desenvolver. 2x quadrado vezes 2 vai dar 4x quadrado. Em seguida, 3x vezes 3x quadrado, que vai dar 9x ao cubo. 3x vezes 2 vai dar 6x. E menos 1 vezes 3x quadrado, que vai dar menos 3x quadrado, menos 1 vezes 2, que dá menos 2. Perceba que aí existe esse termo semelhante com este. Logo, eu posso agrupá-lo, operar entre eles. Então, é isso que eu vou fazer e já vou ordenar um polinômio nas nossas caracterizações. Então, nós teríamos 6x à quarta, mais 9x à terceira, 4x quadrado com menos 3x quadrado vai dar x quadrado, mais 6x menos 2. Perceba que ele já está com aquela caracterização que nós vimos lá no início. E só para relembrar, né, vamos aqui retomar algumas coisas. 6, 9, 1, 6 e menos 2
seriam os coeficientes do nosso polinômio. Bem como o 6 seria o coeficiente dominante, 6x à quarta o termo dominante, o menos 2 seria o termo independente da variável e o 4 seria o grau do meu polinômio. No caso, desta operação. Dando continuidade, a operação que está faltando é a divisão. Nós temos que ter alguns cuidados com a divisão, porque agora nós vamos estar fazendo divisão entre dois números algébricos. E nós estamos acostumados a fazer a divisão entre dois números aritméticos. Então, nós temos facilidade em trabalhar com coisas do tipo 10 dividido por 4 dá 2, que multiplicado com 4 dá 8, e para 10 falta 2. Aí você consegue dizer tranquilamente que o 10 pode ser escrito como 4 vezes 2 mais 2. Porém, isso porque você conhece bem o número 10 e o número 4. Então, uma divisão aritmética você consegue fazer com maior facilidade. Quando você vai dividir dois números algébricos, o que é que você vai estar fazendo? Primeiro, você vai estar fazendo a divisão de um polinômio p de x por um polinômio q de x. Vou botar por um polinômio d de x, só para ficar mais coerente, divisor. Achamos um polinômio q de x, que é o nosso quociente, e possivelmente um resto. Aqui, nós sabíamos quando parava a divisão. A divisão aqui parava quando o resto era necessariamente menor do que o divisor e maior ou igual que zero. No momento em que esse resto fosse zero, você diria que o que? Era divisível. Imagine que você pegou 10 dividido por 2, dá 5 com o resto zero. Logo, você disse que 10 é divisível por 5, ou 5 divide 10, perfeitamente. Bom, como é que a gente vai saber quando parar aqui? E é por isso que a gente vai analisar, agora com mais cuidado, o grau do polinômio. Nós vamos parar a divisão quando o grau do resto for menor do que o grau do divisor. Uma maneira de condicionar que o número daqui, teoricamente, está sendo menor do que o número daqui. Para que a gente tenha o quê? Lembra lá? Expoentes sempre naturais. Porque se eu pego um grau aqui, que é menor, e divido por um grau que é maior, eu vou estar fazendo divisão de potência da mesma base. E aí, se eu repetir a base e subtrair os expoentes, se o grau daqui é menor, eu vou achar um expoente negativo, porque o grau é maior. E aí, isso quebra o nosso primeiro conceito que nós colocamos lá no início, que seria um número natural. Como funciona essa divisão, de modo geral? Esse método aqui é o que nós chamamos de método das chaves. Você vai pegar um polinômio, supostamente, eu vou pegar um polinômio tranquilo de se fazer, tá? 3x à terceira mais 2x ao quadrado mais x mais 1 e vou dividir por um polinômio da forma x menos 2. O que é que nós fazíamos ou deveremos fazer? Nós fazíamos aqui, nesse caso. Nós dividíamos o 10 por 2, achávamos aqui, e quando nós achávamos o quociente, nós multiplicávamos pelo divisor para atribuir este valor e assim retirar do minuendo. Era assim que nós fazíamos a divisão aritmética. Aqui é muito parecido o processo que nós vamos fazer, porém, como a gente não consegue estimar a divisão inteira deste número por este, nós vamos criar alguns procedimentos para facilitar esta divisão. A primeira coisa é dividir
o primeiro cara que aqui aparece pelo primeiro cara que aqui aparece. Quando eu fizer isso, eu vou achar 3x ao quadrado, 3x à terceira, dividido por x, que vai me dar como resposta 3x ao quadrado. Por que eu faço isso? Lembra lá do início. Para garantir o expoente natural. Porque caso contrário, eu poderia pegar e dividir 1 por x. Lembra que aqui tem um x elevado a zero. E aí eu ficaria com x elevado a menos 1. Isso quebraria o conceito que nós deixamos lá no início, que ele tem que ser um número natural, o grau do polinômio. Dessa maneira, quando você acha teoricamente o primeiro cara que aqui aparece, o que é que você deve fazer? Multiplicar isso por todo divisor. Bom, como o divisor é tudo isto, e eu sei multiplicar polinômios porque eu aprendi aqui, então eu devo multiplicar através da distributiva. E quando eu distribuo, eu vou ter esse cara vezes tudo isso. E quando eu faço isso, eu vou ter como resposta 3x à terceira, que é este cara vezes esse. Depois, esse cara vezes esse, que vai me dar menos 6x ao quadrado. Em seguida, o que é que nós fazíamos? Aqui, subtraímos. O que é que nós vamos fazer aqui? Também. Logo, esse cara menos esse vai embora. Esse cara menos esse vai dar 8x ao quadrado. Em seguida, nós descemos todo o número, porque esse número é composto por tudo isso. Então, nós descemos todo o número e repetimos o procedimento. Ou seja, você vai dividir o primeiro cara daqui pelo primeiro cara daqui para garantir o expoente e não ter problema com o expoente. Começando a fazer isso, o que é que você teria lá agora? Esse cara dividido por este. E isso vai me dar como resposta 8x. Quando eu voltar, eu vou ter que multiplicar isto por isso, e nós aprendemos que a multiplicação utiliza-se da distributiva. Então, esse cara vezes esse vai me dar como resposta 8x quadrado. Este cara vezes esse vai me dar como resposta menos 16x. Subtraímos, esse cara vai embora com esse menos esse vai dar 17x mais 1. Observa que o grau desse cara ainda não é menor do que o grau deste, então eu não posso parar. Eu ainda vou continuar dividindo. E para eu continuar dividindo, eu vou utilizar do mesmo procedimento que eu já aprendi. Primeiro cara daqui com o primeiro cara daqui. É que eu acho 17. 17 vezes todo divisor vai me dar como resposta 17x menos 34. Subtraio, esse cara vai embora com esse, e eu vou achar como resto final 35. E eu sei que acabou a divisão, porque perceba, isso aqui é um polinômio constante. Logo, o grau dele é menor do que o grau desse. E se você utiliza do algoritmo da divisão, que foi isso aqui que a gente achou, o que é que você teria como possibilidade de verificação de realmente este é o número que nós encontramos e este é o resto? Bom, isso aconteceria quando você olha para esse algoritmo. O que é que esse algoritmo aí está dizendo a você? Esse algoritmo está me dizendo que se eu divido um polinômio p de x por um polinômio d de x e acho um polinômio q de x com um resto r de x, isso só será verdadeiro se p de x for de fato d de x vezes q de x mais r de x. Então, uma maneira de você verificar que você não errou, é óbvio assim, eu espero que você não erre, né? Para que você não tenha que fazer a verificação, é você perceber o seguinte: para que esta conta que você fez não tenha nenhum equívoco, é necessário que o quê?
Bom, é necessário que o polinômio P de x, que nesse caso seria 3x a terceira mais 2x² mais x mais 1 resulte em x menos 2 vezes 3x² mais 8x mais 17 somado com 35. Bom, eu espero não ter errado e eu deixo a verificação para você, tá? Mas é assim que você verifica se de fato sua conta está totalmente correta. Desenvolve aqui pela distributiva, soma com 35, esses caras precisam ser iguais. Caso contrário, você errou em algum momento da sua revisão, você volta e faz tudo de novo. Que eu prefiro que você não precise fazer isso, tá? Então assim, esse é o método das chaves. Normalmente esse método ele só é utilizado para momentos em que este cara, que é o meu divisor, não for do primeiro grau. Porque se ele for do primeiro grau, existem caminhos mais tranquilos para facilitar a sua divisão. Que, por exemplo, nesse caso, eu poderia utilizar um desses caminhos. Imagine que eu tivesse interessado somente no resto. Teria um caminho mais curto para eu fazer tudo isso. Imagine que eu tivesse interessado no quociente e no resto. Também teria um caminho mais curto. Mas esse caminho mais curto só existe se o divisor for de fato do primeiro grau. Primeiro eu vou mostrar a vocês como eu acharia o resto de uma maneira bem direta, sem precisar fazer toda essa conta, que é o que a gente chama de teorema do resto. Se você pegar um polinômio qualquer, e agora você está falando um polinômio de qualquer grau, tá? Eu vou pegar um polinômio P de x qualquer. E eu vou dividir ele por um polinômio que é do primeiro grau, tá? Eu vou supor que o cara aqui tenha coeficiente dominante 1, mas não muda em nada em relação a ele não ter coeficiente dominante 1. Então, vou dividir por um polinômio da forma x menos a. É óbvio que eu vou achar um quociente, Q de x, e um resto que pode ou não depender de x. Quem vai dizer isso é exatamente o divisor. Nesse momento ele não vai depender de x, porque se o divisor é do primeiro grau, o resto tem que ser constante. Logo ele não dependeria de x nesse caso, seria um R fixo, tá? Perceba o seguinte, se você calculasse o momento em que x vale a, e quem é a? Bom, a é a raiz do divisor, tá? É a raiz do divisor. Por isso que eu disse a você aqui que pouco importa se o coeficiente dominante era 1. Porque sempre você vai conseguir achar a raiz. Perceba que esse valor que eu estou escolhendo, atribuindo à variável da questão, é exatamente a raiz do divisor. Quando ele é do primeiro grau, isso é muito fácil de perceber. Tá? Quando você faz o polinômio assumir exatamente a raiz desse divisor, então o que é que você teria aqui? P de A igual a menos A vezes Q de A mais o R. Lembra que o R aí é constante porque o divisor é do primeiro grau. Perceba que neste momento deu zero aqui porque A era a raiz do divisor. Então tudo isto aqui virou zero. E o que seria o resto? O resto seria nada mais do que o valor numérico daquele polinômio no momento em que ele assume a raiz do seu divisor. Então, se eu tivesse aqui só interessado em descobrir o resto, o que é que eu ia fazer? Bom, eu ia olhar para o meu divisor. O meu divisor é x menos 2.
E quem é a raiz desse meu divisor? 2. É a pessoa que zera este meu polinômio. Então, quem seria o resto dessa divisão? O resto dessa divisão, por esse teorema que eu acabo de aprender, nada mais é do que o valor numérico do polinômio quando ele assumir 2. Então, vamos fazer isso. Fazendo o polinômio assumir 2, o que é que nós teríamos que fazer? Substituir a variável do polinômio por 2. Você teria aqui 3 vezes 2 à terceira, mais 2 vezes 2 ao quadrado, mais 2 somado a 1. Aqui dá 8 vezes 3, 24. 4 vezes 2, 8. Mais 3, que vai dar bonitinho o teu resto, que é 35. Também se mostra uma maneira que eu acho que a gente não errou na divisão, né? Isso é importante também, né? Porque se a gente tivesse errado na divisão, isso implicaria que a gente teria que fazer a divisão por completo para poder bater, né? Porque aqui a demonstração está posta para você e não tem nenhuma falha. Uma outra maneira de você agora não só saber o resto, tá? Porque agora eu estou interessado em mais coisas. Eu quero saber agora o quociente e o resto. É o que nós chamamos de algoritmo de Brillouin. O que é que o algoritmo de Brillouin diz para a gente? Bom, ele diz o seguinte: você é capaz de dividir dois polinômios, tá? Tal que o divisor seja do primeiro grau. Você, com uma maneira facilitadora, porque é isso que o algoritmo faz, ele cria uma maneira facilitadora para você enxergar certas operações mais rápido. É capaz de achar o quociente e o resto através desta maneira facilitadora.